Adolescência em 2025. Covid, dengue e agora metanol. Pelo menos a gente tem o ChatGPT. Brasil, o que é isso? Eu ainda tô indignada, gente. Eu fui dormir indignada, acordei indignada. Porque não é possível. Não é possível. Não é possível. Parece que tá tudo contra nós, jovens. Não é possível. 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 Eu tava uma semana pra eu poder ir nas baladas aqui da minha cidade, gente, que eu vou fazer 18. Quem disse que alguém quer sair? Alguém quer sair de casa, gente? Parece que estão tratando metanol como se fosse um vírus. Vocês não precisam beber pra ser feliz. Juro. Minha Coca-Cola nunca faria isso comigo. Aí o povo não quer sair porque... O que eu vou fazer lá? Que tal conversar, socializar, ver gente? Eu faço isso. Por que vocês não podem fazer também? Que saco.